Pessoal, vou explicar para vocês como vocês farão as atividades da semana 4 de matemática do PET do primeiro ano do ensino médio, ok? Bom, a primeira atividade está falando aí sobre a velocidade da luz, né, que ela tem 300 mil quilômetros por segundo, é aproximadamente essa velocidade, né? E aí tem uma tabela, no PET inclusive ficou incorreta, a tabela que vocês vão considerar é essa aí, tá? Então, nessa tabela aí tem as distâncias entre Terra e Marte, ok? E aí a NASA quer construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Então, nessas condições, a pergunta é: qual que é o menor tempo e o maior tempo de uma viagem de Marte até a Terra com essa velocidade dessa nova nave espacial, ok? Bom, primeira coisa que vocês vão fazer, o primeiro passo, né, eu vou colocar aqui na tela, é vocês fazerem o seguinte, ó. Primeiro passo, vocês vão calcular aí 30% da velocidade da luz, né, porque essa nova nave espacial ela vai ter 30% da velocidade da luz. Então, como que vocês farão 30% da velocidade da luz? Né? É pegar a velocidade da luz, que é 300 mil, multiplica por 30, né, e divide por 100. Esse é o nosso primeiro resultado. Aqui, no caso, no vídeo, eu estou chamando de resultado 1. Ok? Então, vocês vão fazer essa conta e vai obter o resultado 1. Esse resultado é em metros por segundo. Bom, como os tempos estão em quilômetros por hora, né, as distâncias também estão em unidades astronômicas que é quilômetro, a gente tem a necessidade de converter metros por segundo para quilômetros por hora. Então, como que eu converto metros por segundo para quilômetros por hora? Vocês vão pegar aquele primeiro resultado, que aqui eu chamei de resultado 1, e vão multiplicar por 3,6, ok? Fazendo esse resultado 1 vezes 3,6, vocês vão obter um segundo resultado. Esse segundo resultado é 30% da velocidade da luz, só que agora em quilômetros por hora, ok? Bom, então já obtemos dois resultados. O primeiro resultado, que é 30% da velocidade da luz em metros por segundo, e o segundo resultado, que é essa mesma velocidade, só que agora em quilômetros por hora. Bom, agora nós vamos calcular o quê? A menor distância. Se vocês observarem lá na tabela, vamos voltar lá na tabela. Se vocês observarem lá na tabela, a menor distância é o quê? 0,38, ok? Então, é 0,38 unidades astronômicas. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Ó? Nós vamos ter que pegar o 0,38 e multiplicar pela unidade astronômica. Cada unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros, ok? Então é só pegar o 0,38 e multiplicar por 150 milhões de quilômetros. Com isso, nós vamos obter um resultado 3, que também será em quilômetros. Bom, depois de obter esse resultado 3, nós vamos então, por fim, calcular qual que é o tempo que essa nave espacial vai percorrer, né, para chegar nessa distância que a gente acabou de calcular, que é o quarto item aí, né? Então, para calcular esse menor tempo, a gente vai pegar o resultado 3, né, e dividir pelo resultado 2, que é o quê? Que é a velocidade em quilômetros por hora da nave espacial. Ou seja, a gente vai pegar a menor distância entre Terra e Marte e dividir pela a velocidade dessa espaçonave, ok? Assim a gente vai obter esse quarto resultado. O mesmo procedimento nós vamos fazer com a maior distância lá da tabela. Então vamos voltar lá na tabela para a gente ver. Ó. A maior distância da tabela é 0,67, né? Então vocês vão pegar o 0,67, vai multiplicar pelas unidades astronômicas, que é 150 milhões, obtendo aí um resultado. Esse resultado vai estar em quilômetro, né? A gente vai pegar esse resultado e vai dividir, que é o último passo, né? Pega o resultado e divide pelo resultado 2, que é o quê? Que é a velocidade dessa nave espacial. E aí a gente vai obter esse resultado 6, que é a nossa segunda resposta, tá? Então, essa questão aí é a mais demorada aí dessa quarta semana, tá?
Bom, vamos à próxima questão. Na próxima questão, nós temos o seguinte, na questão número 2, né? Está falando da constante de Avogadro. E aí fala sobre o que é essa constante, etc. E aí pergunta como que eu posso escrever esse 6,02 vezes 1023 na forma decimal, né? É simples, escrever o número na forma decimal nada mais é do que, no caso dessa multiplicação, calcular essa multiplicação. Então, como que vocês vão resolver essa questão? É só pegar o 6,02 e multiplicar por 1023. E aí vocês vão ter o resultado desta questão. Ok? Então, só fazer 6,02 vezes 1023. Lembrando que, na hora de digitar o 1023, não coloque ponto, nem vírgula, nem nada. 1023, número inteiro. A mesma coisa acontece aqui, ó, vamos voltar lá na questão 2, na questão 1, que eu esqueci de comentar. Na hora de você digitar isso na calculadora, se você for fazer, por exemplo, 300.000 vezes 30, que é o primeiro cálculo, você tem que colocar 300 seguido de 3 zeros, só que sem a vírgula, sem pontos, sem nada, ok? E aí sim multiplicar por 30. Tá? Os pontos aqui são só ilustrativos para a gente separar a casa dos milhares, dos milhões e etc. Tá? Então vamos voltar lá na atividade 2. Atividade 2, então, é só você fazer isso, né? Escrever o número, essa multiplicação em número decimal é fazer 6,02 vezes 1023, ok? Lembrando que o 1023 sem ponto, sem vírgula. Vamos lá na atividade 3. Aqui na atividade 3 está falando das exportações de soja no Brasil, né? No mês de julho de 2012. Essas exportações foram o quê? 4,129 milhões de toneladas. E o que o exercício pede? Para que a gente transforme esses 4,129 milhões de toneladas em quilos, só que escrevendo em notação científica. Então vamos lá às dicas para a resolução, né? Atividade 3. Então, nessa atividade 3, o que a gente pode fazer? Como são 4,129 milhões, vocês podem pegar os 4,129 e multiplicar por 1 milhão. Assim nós vamos obter o quê? 4.129.000 toneladas, certo? Só que as alternativas não estão em toneladas, estão em quilos. Então nós vamos ter que pegar esses 4.129.000 e multiplicar por 1.000. E por que multiplicar por 1.000? Porque cada tonelada equivale ao quê? 1.000 quilos, né? Então nós vamos obter o quê? 4.129 milhões de quilos. E esse número, 4.129 milhões, equivale ao que em notação científica, né? Vamos só lembrar um pouquinho da notação científica. Para um número estar em notação científica, ele tem que ser igual a 1 ou maior, no intervalo entre 1 e 10, né? Vamos dizer assim. Então, nesse intervalo entre 1 e 10, para escrever esse 4.129.000, é só a gente posicionar a vírgula entre quais algarismos, né? No caso, é entre os algarismos 4 e 1, porque aí o número vai ficar entre 1 e 10, ou seja, na notação científica. Então vai ficar 4,129 vezes 10 elevado a quanto? É só vocês contarem quantas casas vocês têm que caminhar até chegar no número original. Como assim? 4,129. Se eu desloco uma casa para a direita, ele fica 41,29. Então, no caso, não pode ser 10 elevado a 1, porque o nosso número original não é 41,29, e sim 4.129 milhões de quilogramas. Então, no caso, se a gente deslocar duas casas para a direita, no 4,129, nós vamos ter o quê? 412,9. Se a gente deslocar 3 casas para a direita, nós vamos ter o quê? 4.129. Então, assim sucessivamente, né? Então, quer dizer, eu tenho ali mais 6 zeros, então são as 3 casas mais os 6 zeros. Assim vocês vão achar
a alternativa correspondente lá na notação científica. Ou seja, nessa interrogação vai vir o expoente correspondente a quantas casas você tem que deslocar para a direita no 4,129 até chegar nos 4 bilhões e 129 milhões, ok? Tá. Então aí vai vir aí as alternativas para vocês marcarem, mas tem que fazer aquela resolução, tá? Vamos para a atividade 4, a atividade do Enem de 2017. Então, nessa atividade 4, está falando que uma das principais provas de velocidade é a prova dos 400 metros, né? E que o Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. E ele pede para a gente escrever esse número, 43,18, em notação científica. Bom, vamos ver como que se escreve esse número 43,18 em notação científica. É bem simples esse exercício, né? Então, vou colocar aqui a sugestão da atividade 4. Então, 43,18 em notação científica, como o número ele tem que estar entre 1 e 10, a vírgula a gente vai ter que posicionar entre o 4 e o 3, né? Para ficar o quê? 4,318. Tá, mas o número original não é 4,318, e sim 43,18. Então, já que é 43,18, e eu vou escrever como 4,318, será 4,318 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas para a direita eu vou ter que deslocar até chegar no 43,18, já que eu tenho agora 4,318, ok? Então vocês vão contar quantas casas a gente tem que deslocar para a direita para o número virar o 43,18, que é o número original, e aí vão colocar no expoente, tá? Terminando, marca lá a alternativa correta, tá bom? Então aí tem as alternativas corretas, ó. No caso aí, ó, teve um erro de digitação na letra A, B e C do PET, tá? Na letra A, considere 10 elevado a 2, na B, 10 elevado a 1, na C, 10 elevado a 0, na D, 10 elevado a menos 1 e na E, 10 elevado a menos 2, ok? Bom, vamos lá para a questão número 5, penúltima questão. Aqui está falando sobre as distâncias, né? A humanidade sempre sentiu necessidade de medir distâncias e etc. E, por definição, lá no final, uma unidade astronômica equivale ao quê? É a distância entre a Terra e o Sol. E aí ele pede para você escrever esta unidade astronômica em notação científica. Como que eu posso escrever a unidade astronômica ou a distância entre a Terra e o Sol em notação científica? Como essa distância é 1,496 vezes 102 milhões de quilômetros, vocês podem fazer a seguinte resolução. Então vamos à dica de resolução, né? Então aqui na atividade 5. A distância entre a Terra e o Sol é uma unidade astronômica, né? Que é o quê? 1,496 vezes 102 milhões de quilômetros. Bom, como que eu vou escrever isso em notação científica? Então, primeiro vamos transformar essa uma unidade astronômica em metros, ok? No caso aí, até ficou em metros, só que aí vai ser em quilômetros mesmo, tá? Então considera aí, faz essa correção, uma unidade astronômica em quilômetros, ok? Porque ali são o quê? 102 milhões, só que é milhões de quilômetros mesmo, tá? Então nesse segundo ponto aí, ao invés de colocar uma UA em metros, coloquem aí, corrijam, e coloquem aí na resolução de vocês uma UA, que é uma unidade astronômica, em quilômetros. Então, como que eu vou transformar uma unidade astronômica em quilômetros? É só pegar o 1,496 e multiplicar pelos 102 mil quilômetros, né?
102 milhões de quilômetros. Tá, mas aí no caso das alternativas, como ele multiplicou por 100 milhões de quilômetros, eu fiz essa aproximação aí para vocês, não é? Então, 102 milhões de quilômetros é aproximadamente o quê? 100 milhões de quilômetros. Então, a gente vai pegar esse 1,496, ao invés de multiplicar por 102 milhões de quilômetros, nós vamos multiplicar por 100 milhões de quilômetros, ok? Então, fazendo 1,496 vezes 100 milhões, isso vai dar 1,496 vezes 10 elevado a quanto? Né? No caso aí é só contar quantos zeros você tem nos 100 milhões. Aí você vai descobrir o expoente do 10, não é? Então ali, ó, no 1000 nós temos 3 zeros, no milhão mais 3 zeros, 6 zeros no total, e nos 100 milhões, quantos zeros no total nós temos? Então esse vai ser o valor do expoente. Então vamos para a última atividade, atividade 6. Na atividade 6, tem um reservatório de petróleo, né? Ele está nessas dimensões, 60 por 10 por 10, né? Ele é 60 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. E houve um vazamento de petróleo nesse reservatório. E aí a pergunta é, após o fim do vazamento, qual que é o volume derramado, já que vazou todo o líquido que estava nesse petróleo? Então vamos às dicas dessa atividade, né, que é a atividade número 6. Então nessa atividade número 6, o que a gente tem lá de informação? Primeiro nós vamos calcular o volume do reservatório, né? Como vazou todo o líquido, nós vamos saber o volume total do reservatório. Basta a gente multiplicar as dimensões, né, que a gente vai ter o resultado em metros cúbicos. Então é só fazer 60 vezes 10 vezes 10, que aí nós vamos ter o resultado em metros cúbicos, ok? Agora, o volume do vazamento é em notação científica, né? Como o reservatório teve um vazamento total, você calcular o volume do vazamento é a mesma coisa de calcular o volume do reservatório, em notação científica, no caso, né? Então é só a gente fazer 6 vezes 10 elevado a quanto? Quando você obteve o resultado do primeiro ponto aí, multiplicando 60 vezes 10 vezes 10, é só você observar a quantidade de zeros que tem no seu resultado, e esse expoente do 10 aqui na notação científica será o nosso resultado. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a um expoente que vocês vão descobrir, ok? Bom, voltando lá para o PET, aqui termina as atividades da semana 4, ok? Então, boa aula para vocês e até a próxima.